Mas é um quadrinho muito reflexivo sobre a vida, sobre escolhas, o que a gente consegue mudar e o que a gente não consegue mudar. Oi, eu sou Maristela Rosa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Fica à vontade, porque hoje eu vim falar de quê? De mangá. Vim fazer uma resenha, uma indicação para vocês maravilhosa de Um Bairro Distante. Jiro Taniguchi, editora Pipoca Nanquim, é responsável por trazer essa obra-prima pro Brasil. Gente, eu tô tão apaixonada, eu tô tão empolgada porque eu literalmente acabei de ler esse quadrinho, eu terminei de ler ele hoje, coisa mais linda do mundo. Eu postei lá nos stories e alguém me perguntou: Maristela, está ao contrário? Não, gente, sim e não, né? Sim, porque o sentido de leitura no Japão é oposto ao nosso, o nosso seria assim, o deles é assim, e aí publica-se no Brasil dessa forma, porque esta forma foi a forma que o autor pensou, concebeu, então é essa forma que vai ser traduzida e publicada aqui no Brasil, e enfim, e aí o sentido de leitura todo faz diferença, porque foi pensado dessa maneira, não é mesmo? Então sim e não. Tá ao contrário do que a gente está acostumado, mas é assim o correto, porque é assim que se lê lá no Japão, ok? E aí, Um Bairro Distante traz uma história linda, 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 muito sensível, muito reflexiva, muito poética e ao mesmo tempo com uma pitadinha de fantasia, não é mesmo? Uma pitadona de fantasia, na verdade, porque o nosso protagonista, este garotinho aqui, na verdade, é um homem de 48 anos. Ele já tá casado, ele já tem 2 filhas, ele já virou esse pai de família ranzinza, um pai de família duro com as filhas, pouco carinhoso com a esposa, tá vivendo no automático, sabe? Que tá distante da família, ele viaja muito a trabalho, bem sucedido profissionalmente, mas um cara endurecido mesmo pela vida. E aí ele faz uma viagem, aí quando ele percebe, ele tá na cidade que ele nasceu e cresceu. Não era o objetivo dele ir para essa cidade, mas ele percebe dentro do trem que ele tá indo para lá, ele não entende direito, mas aí ele desce do trem, ele vai andando e aí ele chega até o túmulo da mãe dele. A mãe dele faleceu já. E aí ele começa a refletir sobre a vida dele, sobre a infância dele e tudo mais. Ele dá uma caminhada pelo bairro, percebe o que mudou, o que continua igual, toda aquela coisa. E aí ele tá ali no túmulo da mãe e tal, e ele pega no sono. Ele adormece e aí ele acorda, e quando ele acorda as coisas estão diferentes, como assim e tal. E quando ele vê, ele voltou a ter 14 anos de idade, mas com todas as lembranças de um cara de 48 anos. Ele se lembra da família dele, ele se lembra das coisas que ele aprendeu, ele se lembra das coisas que aconteceram. Ele é um cara de 48 anos, com uma mente de um cara de 48 anos, com as experiências de um cara de 48 anos, num corpo de menino de 14. Então ele vai pra escola e aí ele se dá muito melhor na escola, ele já fala inglês, então ele se dá muito melhor falando inglês, por exemplo, nas aulas de inglês. E ele não entende como ele chegou ali e ele vai vivendo aquela vida. Ele não sabe se ele vai retornar a ter 48 anos de idade, se ele tá só sonhando. Ele vai vivendo, passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, alguns meses, e ele vai vivendo aquilo. E a gente vai acompanhando e lendo e vai pensando, realmente, o que tá acontecendo? Como assim? Vai falando assim, meu Deus, mas será que ele não vai mudar muita coisa no futuro dele, agora que ele tá voltando a ter 14 anos e fazendo outras coisas? Então ele vai se relacionar com uma menina da turma dele, que ele só sonhava em conversar com ela, mas na primeira vez que ele teve 14 anos, ele nunca tinha parado para conversar, e aí ele vai e conversa, e eles desenvolvem um relacionamento, e fica, meu Deus, e agora? E tudo mais. Mas é um quadrinho muito reflexivo sobre a vida, sobre escolhas, o que a gente consegue mudar e o que a gente não consegue mudar. Tem uma questão do pai dele, né? Ele se lembra que foi com 14 anos que o pai dele deixou a família e nunca mais voltou. E aí ele tenta investigar e entender por que meu pai foi embora, o que aconteceu, a gente parecia tão feliz, nós parecíamos uma família feliz, o que será que houve? Será que meu pai tem outra? Ele segue o pai para descobrir o que aconteceu, para entender melhor a história da família.
e tentar impedir o pai de ir embora, né? De fugir. Mas será que tem como impedir o pai? Como? O que ele vai dizer? Enfim. E aí ele reflete sobre ele mesmo, né? Sobre o pai que ele teve e o pai que ele está sendo, né? Sobre o marido que esse pai dele foi para a mãe dele e o marido que ele está sendo para a esposa. O texto é lindo, a arte é maravilhosa, as expressões dos personagens, quando ele está com vergonha, você percebe, quando ele está encantado, quando ele está feliz, quando ele está triste, quando ele está em dúvida. Todos os personagens aqui desenhados de uma forma muito linda. Ai, os desenhos do Jiro Taniguchi são muito lindos. A arte desse quadrinho aqui é uma coisa tão linda, sério. Eu realmente parava para ver a arte e eu indico que vocês façam isso. Com todos os quadrinhos, é importante. E esse aqui do Jiro Taniguchi, que tem essa arte tão linda, é imprescindível que você pare e olhe para o quadrinho, que você olhe para os detalhes, que você olhe para as expressões desses personagens. Vale muito a pena, muito a pena. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por mangás e indico muito mesmo. Para você que não conhece, para você... Esse é um quadrinho ótimo para adultos que nunca leram quadrinhos, sabe? Porque é uma história, apesar de ser um mangá grande, é uma história bem condensada. Não é aqueles quadrinhos, por exemplo, de herói que tem um personagem, outro, e que você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho experiência com isso, eu tô confusa. Não, é um quadrinho com uma história linear, condensada naquela família, nesse personagem principal aqui. Então é muito bonito, gente. Vale muito a pena. Um Bairro Distante. Leiam e depois me digam o que acharam. E como todos os vídeos de indicação de leituras, os comentários estão abertos para que vocês me façam outras indicações e que para vocês conversem também sobre indicações de quadrinhos, de livros, de literatura. Vamos conversar mais sobre isso, que é sempre muito bom. Tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo apoio. Como vocês sabem, nossas redes sociais, @Papo de Preta, vocês encontram a gente em todas as redes. Vão lá nos acompanhar, conteúdos exclusivos por lá, principalmente Instagram e TikTok. Bom, vocês podem também nos ajudar financeiramente, ou através do Apoia-se, com absolutamente qualquer valor que você quiser e puder, ou através do Seja Membro, que é R$ 7,99 por mês, para ficar mais pertinho da gente, se tornar membro do canal, ter uma live exclusiva, emojis exclusivos e o selinho de que você é membro aqui e que você nos ajuda financeiramente. Tá bom? Obrigada pelo carinho, pelo apoio. Beijo enorme. Até a próxima. Tchau.